Fala galera, beleza? Professor Cauã aqui. Vamos para a nossa aula de física do primeiro ano e a gente vai falar sobre dois temas aí que são queda livre e lançamento vertical. Até agora a gente tem visto os movimentos em uma dimensão na horizontal. A gente sempre tem pensado em movimentos na horizontal, certo? E agora a gente viu um pouco de vetores e a gente vai ver aí os movimentos na vertical para depois juntar as duas coisas, certo? Então, queda livre e lançamento vertical são movimentos em uma dimensão só, né? Só que agora na vertical, tá certo? Então, só para a gente dar uma relembrada do que a gente viu e o que a gente vai precisar aqui, lá no começo do ano a gente estava vendo o quê? A gente estava vendo movimento retilíneo uniforme, certo? A ideia básica é que a gente tinha velocidade constante no movimento retilíneo uniforme e a gente tinha uma equaçãozinha horária lá no espaço. Não era isso? A gente tinha o S de t igual a S0 mais VT. Como a velocidade era constante, a gente não mexia muito. Daqui a gente tirava qualquer equação horária, né? A gente chamava isso aqui de quê? De equação horária. Por quê? Porque é uma equação que depende do tempo. O tempo é horário. Tá certo? Então, equação horária. Depois a gente viu lá que a gente tinha um movimento uniformemente variado, certo? E a gente tinha o quê? A gente não tinha velocidade constante, mas a gente tinha aceleração constante, tá certo? Então, quando a gente tinha aceleração constante, o que mudava aqui? Que a gente tinha agora o S igual a S0 mais V0t, que parece muito com a de cima, só que agora a gente vai adicionar a aceleração, né? Então, vai ficar o quê? AT ao quadrado sobre 2. Então, lembra, o V ele sempre acompanha o T e o A ele sempre vai acompanhar o T ao quadrado, certo? E aí, o que mais que a gente tinha? A gente tinha, além disso, a gente tinha velocidade, né? Agora ela era uma função também do tempo. Ela ia ser V0 mais AT, que é, na verdade, uma equaçãozinha bem parecida com a do movimento retilíneo uniforme. A gente pode lembrar aí de algum mnemônico também, né? A gente costuma falar isso aqui, ó. Do sorvete, ó. Né? A gente pode lembrar aí, usa a fórmula do sorvete. Então, quando a gente está falando do movimento retilíneo uniforme, usa a fórmula do sorvete. Quando a gente está falando do movimento retilíneo uniformemente variado, usa o quê? Usa a fórmula do sorvetão. Tá certo? Então, sorvete, movimento retilíneo uniforme, e sorvetão, movimento retilíneo uniformemente variado. Beleza. Então, basicamente foram essas ideias que a gente viu lá de movimentos. E aí, na primeira aula desse trimestre, a gente viu aí a respeito de vetores, né? Vetores. Vetores, eles são aí objetos matemáticos, né? Que a gente usa muito na física, que eles têm três propriedades. Três propriedades. Quais são? Módulo, ou seja, um número, né? Vou anotar aqui um número. Direção. Por exemplo, x, y, horizontal, sentido, C, negativo. Essas três propriedades, certo? Os vetores, então, eles vão ter componentes em x e em y, né? Então, se a gente tem lá um vetorzinho, por exemplo, a gente tem um plano cartesiano aí, né, ó, se a gente tiver aqui sendo y, aqui sendo x, e eu desenhar um cara que ele esteja no plano, por exemplo, ele é um cara aqui, é um vetorzinho, então ele tem duas propriedades, ele tem duas componentes aí, né? Ele tem uma componente x, né, que é esse pedaço aqui, e tem uma componente y, que é esse pedaço aqui. Tá certo? Então, por exemplo, se ele valer 10 aqui, pode ser que aqui valha 5 e aqui valha algum outro valor, certo?
De forma que a gente pode encontrar esses valores aqui só com o ângulozinho aqui, ó. Se a gente falar que é um ângulo que vale 30 graus, por exemplo, a gente poderia pensar aí que para eu encontrar as propriedades é só lembrar, ó, meu vetor, vou chamar ele de A. O A, se eu quiser o AX, o que eu vou fazer? Vou pegar o A e multiplicar pelo cosseno de 30. Certo? E se eu quiser o AY, vou pegar o A e multiplicar pelo seno de 30. Então, essas são as coisas que a gente precisa lembrar aí. Lógico que a gente falou de soma, de vetores, né? Mas aí só para a gente lembrar um pouquinho aí porque que a gente falou de vetores. Por enquanto a gente vai usar somente no eixo Y, tá? E depois a gente vai juntar as duas coisas aí. Bom, vamos lá. Quando a gente está falando de queda de corpos e de lançamento, tanto vertical quanto horizontal, que a gente vai ver mais para frente, a gente tem que falar de gravidade. Tá, o que é gravidade? Gravidade é uma propriedade de corpos que tem massa, tá certo? Então, corpos que possuem massa, eles sofrem a ação da gravidade, tá certo? Então, do mesmo jeito lá que a gente tem, por exemplo, cargas elétricas sendo uma propriedade intrínseca de quem tem carga, né? A carga elétrica sendo uma propriedade intrínseca, a gravidade é uma propriedade de quem tem massa, certo? Então, todo corpo que tem massa, ele sofre a ação da gravidade. Então, o que a gente pensa mais aí em aceleração gravitacional, em gravidade, né, é a respeito dos corpos que têm massa alta, certo? Por exemplo, a Terra, tá? A Terra ela tem uma massa alta, ela tem uma massa grande, né? Ela tem um número elevado aí de massa. Então, o que acontece? Quando a gente tem corpos que têm a massa muito alta, da dimensão de planetas ou da dimensão de estrelas, a gente consegue calcular uma aceleração gravitacional e a gente consegue pensar uma aceleração gravitacional. E a palavra gravidade ela está relacionada com duas propriedades, aceleração, e a gente vai falar especificamente, quando a gente vai falando da gravidade, a gente vai falar aceleração gravitacional, mas ela também está relacionada à força, tá? Entre corpos, tá certo? Então a força de atração entre corpos. Então, a gravidade, ela é o que mantém, por exemplo, o que nos mantém na Terra, né? A gente não pula e sai voando, por exemplo, né? Os objetos, eles caem, né? Então isso é a ação da gravidade, a ação da força gravitacional e, consequentemente, de uma aceleração gravitacional, tá certo? Então, ó, a ideia é que a gravidade, a aceleração gravitacional, ela tem um valor, tá? Ela tem dimensão de aceleração, ou seja, ela tem a mesma unidade de medida, tá? E a gente pode pensar nela de um valor aproximado aí. Quando a gente está falando com algumas propriedades específicas, ela vale mais ou menos 9,806 metros por segundo ao quadrado. Quais são essas propriedades específicas? Nível do mar, né? Ela tem que estar nível mal não, né? Nível do mar. Ela tem que estar aí em alguns lugares específicos da Terra. Só que a gente consegue, por exemplo, aqui em Anápolis, tem uma empresa no DAIA que ela faz testes aí de aceleração gravitacional. E a gente tem aí alguns valores aproximados, aí 9,78, por exemplo, tá? Então, o que a gente faz? A gente adota um valor padrão, tá? E para os nossos cálculos aqui, a gente vai adotar o valor de 10. Como assim? A gente vai pegar esse valor para facilitar nossas contas, a gente vai usar sempre o valor de 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, ó, 10 metros por segundo ao quadrado é o valor que a gente vai usar em todas as nossas contas aqui. Então a gente vai falar que esse valor ele é constante, tá? Apesar dele ser constante em determinados locais,
né? Se a gente sair de um lugar e ir para outro, ela tem essas pequenas variações, ó, 9,80, 9,78 são valores próximos. Então a gente vai usar esse valor de 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Então é justamente a propriedade que faz com que os objetos caiam. Vamos supor que, por exemplo, a gente soltar uma bolinha aí, né? E aí o que vai acontecer? A gente tem a aceleração gravitacional, como a gente lembra, a aceleração ela é vetorial, né? Ela é uma das coisas vetoriais. Então, vou pôr o símbolozinho de vetor aqui e vou apontar a direção. Bom, se eu soltei um objeto, ele vai fazer o quê? Ele vai em direção ao chão, certo? Então, essa é a direção. A gente poderia pensar, por exemplo, em eixo Y e eixo X, ó. Y e X, quer dizer, ele está no eixo Y apontando para a parte de baixo. A parte de baixo, geralmente, a gente fala que é negativo e a parte de cima é positivo, tá? Então, é uma ideia aí. Então, os objetos, eles caem, certo? Eles vão em direção ao chão. Bom, beleza. Falamos aí sobre gravidade. Vamos pensar, então, com calma na queda de corpos, tá? A queda de objetos, a queda de corpos, ela é o quê? Ela, basicamente, é um movimento retilíneo uniformemente variado. Por que ele é um movimento retilíneo uniformemente variado? Porque o meu G, ele é constante, a gente está usando um valor que é constante, certo? E se eu estiver no mesmo lugar fazendo vários experimentos, ele vai ser constante, tá? Ele só tem uma pequena variação quando a gente sai de um lugar e muda de altura, por exemplo, na Terra. Então, se eu estiver, por exemplo, a nível do mar, ou se eu estiver a uma certa altitude, ele vai ter valores que são ligeiramente diferentes, mas ele é um valor constante. Bom, beleza, G é uma aceleração, certo? Então a gente pode lembrar do seguinte, a gente pode lembrar que a gente tem nossa formulazinha, por exemplo, para movimento retilíneo uniformemente variado. Então vou anotar aqui a fórmula do sorvetão, certo? Bom, o que a gente poderia pensar? A gente poderia pensar que eu tenho aí uma altura e que essa altura é simplesmente o S0, né? A diferença entre o S e o S0. Ou seja, esse cara aqui e esse cara aqui, eles são o ΔS, que equivale à minha altura. Beleza. Então eu já tenho aí uma maneira de facilitar o meu processo, né? Então, ó, a gente sabe que a bolinha, quando eu solto ela, a velocidade inicial dela é o quê? É igual a zero. Por quê? Porque, vamos supor que a gente está soltando ela de uma altura de 1 metro e... Opa! Foi quadrado ali em cima, né? Vamos supor que a gente está soltando ela de uma altura de 1 metro aí, por exemplo. Ela está parada enquanto você está segurando ela. Então, a velocidade dela é zero. Certo? Então, a gente pode pensar o quê? A gente pode pensar aqui em cortar essa velocidade. Bom... E a outra coisa? A outra coisa é que nossa aceleração, ela equivale a quem? Nesse caso, ela equivale ao G. Tá, mas agora, a bolinha ela tá caindo e a gente falou lá que a direção, né, no eixo Y é o que? Negativo. Porém, a gente pode adotar o valor aqui positivo, caso a gente defina a direção do movimento como sendo positiva, ou seja, minha velocidade para cá, ela vai o quê? Ela vai aumentar, certo? E a minha aceleração, ela também aponta na mesma direção da velocidade. Então, eu posso usar o valor positivo. Então, isso aqui pode ser resumido em quê? Pode ser resumido que a minha altura, ela pode ser obtida, por exemplo, somente pela aceleração gravitacional e o tempo, certo? Isso aqui é a fórmula que a gente chama de fórmula da queda livre. Bom, agora tem alguns detalhes aí que a gente precisa levar em consideração. Quando a gente solta um objeto, a gente tem a atmosfera da Terra influenciando o nosso movimento, certo? Então, por exemplo, se a gente pensar aí em soltar uma folha de papel, por exemplo, é lógico que ela vai fazer um movimento que não é reto, né? Vamos supor que a gente tem uma folha de papel aí, por exemplo,
ela vai fazer o quê? Ela vai começar a meio que flutuar, porque ela tem uma área de contato aí grande com o ar, certo? Então o que a gente pode pensar? A gente pode pensar que quando a gente vai falando de queda de corpos, a gente vai pensar na queda livre, tá? Então, ó, a gente vai pensar na queda livre, tá? Ou seja, na queda livre, a gente vai desprezar o ar. A gente vai desprezar a resistência do ar. Então, ó, existem duas ideias. Existe a ideia de, por exemplo, uma pessoa caindo aí sem paraquedas, então ela tem uma área de contato pequena, e depois ela caindo com paraquedas aí. Ela tem uma área de contato com ar grande. Então ficou parecendo um sorvete, né? Mas ela tem uma área de contato grande. Quando a gente está falando de queda livre, a gente não pode tratar desse problema aqui. A gente tem que tratar o quê? Pequenas alturas, tá? A gente pode até tratar grandes alturas, mas objetos desprezando, né? Desprezando aí a resistência. Pequenas alturas. Ou objetos com pouco contato com o ar. Tá, a gente precisa gravar outra coisa também. Não depende da massa. A queda dos corpos não depende da massa. Não é porque um objeto ele é mais pesado ou ele tem uma massa maior, né? Ou se a gente quiser chamar a massa de... Se a gente quiser relacionar a massa com peso aqui, por exemplo, né? Lembrar, depois eu explico melhor isso, mas não depende do peso aí, do objeto. A gente pode até fazer um teste. Se vocês tiverem dois objetos aí que possam ser soltados no chão com massa diferente, por exemplo, solta aí uma borracha e uma bolsinha de lápis no chão. Vocês vão ver que os dois vão atingir o chão. Se vocês soltarem da mesma altura, eles vão atingir o chão ao mesmo tempo. Apesar deles terem massas diferentes, eles vão atingir o chão ao mesmo tempo. É claro que se você fizer isso com uma folha de papel, não vai funcionar. Por quê? Porque a folha ela tem a resistência do ar influenciando muito nela, certo? A área de contato dela é muito grande. Então, lembrem disso. Nossa relação é o H igual a G, T ao quadrado, sobre 2 para a altura, tá certo? Então, ó, esse H é o que? Altura de queda. Esse T é o que? Tempo de queda. Agora, outra coisa é que a gente pode usar o que? A gente pode lembrar que a gente tem a velocidade também, né? E a velocidade, ela é dada pela... Coloquei direto o G aqui, mas... Para ficar mais claro, a formulazinha lá... Formulazinha da velocidade no movimento retilíneo uniformemente variada é essa aqui. Então, ó, se eu estou na queda livre, minha velocidade inicial é 0. E a minha velocidade ela vai ser o quê? Simplesmente GT. Tá certo? Então, ó, quem lembra lá do desenho do Dragon Ball vai lembrar disso aqui. GT. VGT. Tá certo? Então, essas são as nossas duas relações para a queda livre. Poxa, beleza. E como é que eu uso tudo isso aí? Como é que eu vou aplicar isso na queda de um objeto? Vamos supor aí que vou resolver um exercício que ele é bem parecido com algum que tem na apostila de vocês, que eu passei. E diz o seguinte: um gato cai de um prédio localizado a 15 metros de altura do chão. Então ele está caindo do andar de um prédio que está a 15 metros de altura. Desprezando a resistência do ar e considerando a aceleração gravitacional 10 metros por segundo ao quadrado, ou seja, o exercício está nos dando valor, esse valor a gente vai usar sempre. Responda: quanto tempo o gato demora para atingir o chão e qual o módulo da velocidade do vaso? Por que está falando do módulo aqui? Porque se a gente adotar um eixo, a gente vai precisar determinar também a propriedade vetorial de direção e sentido, tá? Então isso para a gente aqui, por enquanto, não está
não é tão interessante, tá? Então vamos lá. Vamos resolver. Bom, nossa altura aí é de 15 metros, tá? Então vamos anotar todos os nossos dados. O G vale 10 metros por segundo ao quadrado. E o exercício está perguntando duas coisas. Letra A quer saber o tempo de queda, tá? Bom, vamos lá. Qual que é a fórmula que relaciona H, G e T? Não é o GT quadrado? Beleza. Então, ó, vamos só substituir os valores. Vou mudar a cor aqui para a gente deixar explícito que agora nós estamos substituindo os valores. Então, ó, 15 igual a 10 t quadrado sobre 2. Bom, vamos fazer bonitinho aí. Passa para lá multiplicando 2. Então vai ficar o quê? 15 vezes 2 igual a 10 t ao quadrado. Bom, então a gente vai ter 30 igual a 10 t ao quadrado. O que mais? Agora a gente pode passar o 10 dividindo, né? Vai ficar 30 sobre 10 igual a t ao quadrado. Então a gente tem que t ao quadrado é quanto? Vale 3, né? Porém a gente quer o quê? A gente quer só o t. Então vai ser o quê? Raiz de 3. Lembra que sempre que tiver ao quadrado você passa para lá em forma de raiz, tá? Então, ó, eu vou colocar o valor aqui aproximado para vocês. Mas vocês podem usar a calculadora se precisar calcular essa raiz aí, tá? 1,73 segundos. Beleza. Então, existem valores que vão dar a raiz exata, outros não. Então, a gente encontrou aí, a gente só substituiu os valores e eu fiz aí a conta passo a passo. Claro, um pouquinho mais rápido, mas eu deixei passo a passo para vocês. E a gente conseguiu encontrar o tempo de queda. Agora, o que eu preciso fazer? Na letra B, ele quer saber o quê? Qual o módulo da velocidade? Então, é o quê? GT. Beleza. Então, é só pegar aí o G que vale 10 e o T que a gente acabou de calcular que vale 1,73. Poxa, fácil, ó. 17,3 está no sistema internacional, então metros por segundo. Tranquilo. Um outro jeito de calcular a velocidade, e aí eu vou abrir um parêntese aqui, é usando uma relação que a gente chama de relação de Torricelli, tá? Vou abrir um parêntese aqui, ou aí, né, foi um cientista italiano, a gente pode falar Torricelli também, né? Ó, a relação de Torricelli, ela fala o quê? Ela é uma relação que não tem o tempo, tá certo? Então, essa é a relação de Torricelli. Da mesma maneira que eu simplifiquei para o ht ao quadrado, aqui eu vou simplificar para vocês como sendo... A gente vai simplificar que, por exemplo, a velocidade inicial é 0, tá? E eu tenho o quê? Eu tenho que o meu v ao quadrado ele vai ser 2 vezes g vezes h, né? O que? O nosso ΔS não era h? Então, o meu v é raiz de 2 GH. Isso aqui é uma outra relação que a gente usar. Então, a gente, por exemplo, colocar 2 vezes 15, né? Então, a gente ia ter... Se a gente quiser lá, aí, caso aqui, daria o quê? Igual a raiz de 2 GH. Daria o quê? 2 vezes que é a altura, né? Então, ó, 2 vezes 15 vezes 10 dá 300, certo? Então eu vou fazer o seguinte, ó, 300 eu vou colocar como 3 vezes 100, só pra gente simplificar. Raiz de 100 é 10. E raiz de 3 a gente sabe aí que é 1,73. Então percebam que isso aqui é exatamente o que está aqui, ó. Então, se eu não tiver o tempo, eu posso usar quem? Posso usar a formulazinha de Torricelli, que aqui está resumida. Tá certo? Bom,
vamos lá. Vamos falar de uma última coisa. Se a gente estiver falando da equação horária, eu vou colocar aqui em cima, ó, equação horária, a gente pode simplesmente trocar o H por S. Pode falar o seguinte, ó, o S de T, ele vai ser o quê? Ele vai ser o G T ao quadrado sobre 2, tá? E aí, lógico, eu estou adotando o quê? O G positivo, porque eu estou adotando o sentido positivo para queda. Mas se eu quiser falar que para baixo é negativo, tá? Eu só vou mudar o quê? Vou mudar isso aqui, tá? Vou colocar o sinalzinho de menos. Então eu vou colocar aqui mais ou menos, porque aí vocês vão lembrar, se eu adotar positivo, quer dizer que para baixo é positivo. Se eu adotar negativo, quer dizer que para baixo é negativo, tá? Então quando eu pedir para vocês, por exemplo, qual que é a equação horária? Para queda livre é só isso aí. A gente só falou de uma forma, só colocou de uma forma diferente. Beleza. Bom, vamos falar aí do lançamento vertical. Qual que é a diferença do lançamento vertical para queda livre? Primeira coisa, se eu estou falando do lançamento vertical, para baixo, para baixo. Bom, lançamento vertical para baixo quer dizer o quê? Quer dizer que eu estou jogando o objeto em direção ao chão, certo? Então, quando eu jogo um objeto em direção ao chão, V0 é diferente de zero, tá certo? O que quer dizer isso? Quer dizer que meu H igual a GT ao quadrado sobre 2, ele não vale. Por quê? Porque agora eu tenho velocidade zero diferente de zero. Então, o que eu preciso fazer? Agora eu preciso lembrar lá que o meu S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2 e fazer o quê? E definir, né, qual que vai ser aí o meu sentido. Eu posso falar que para baixo, para o sentido do movimento, continua sendo positivo, né? E eu vou usar aí o ΔS como sendo o H. Então agora o meu H ele vai ser quem? Ele vai ser o V0t, tá? Mais GT quadrado sobre 2. Por quê? Porque eu estou adotando sentido do movimento como sendo positivo, tá? Então é só isso que muda. Então está no sentido do movimento positivo. O sentido do movimento é o sentido positivo. Então percebam que o que a gente adicionou aqui só? Só a velocidade, tá? Bom, vamos pensar então num exercício que seja parecido com essa ideia aí. Vamos pensar no exercício que seja parecido com essa ideia. O corpo é lançado verticalmente para baixo em uma altura de 100 metros. Certo? Ele atinge o solo em 5 segundos. Beleza. Então o nosso tempo aí é de 5 segundos. Desprezando a resistência do ar e adotando a aceleração gravitacional igual a 10, qual a velocidade que ele foi lançado? Qual que é a velocidade zero? Bom, e qual que é a velocidade final? Beleza, então são as duas coisas que a gente precisa calcular. Então, ó, vamos lá. A gente não sabe que o H ele é igual, no lançamento vertical para baixo ele é igual ao V0t mais GT quadrado sobre 2. Então a gente está falando do módulo da velocidade, né? Então, ó, 100 metros é o que vale o H, o V0 é o que a gente quer encontrar, o tempo vale 5, o G vale 10, o T vale 5 ao quadrado agora, né? T ao quadrado vale 5 ao quadrado, dividido por 2. Então vamos facilitar as nossas contas. O que a gente quer? O V, né? Então, ó, vamos fazer aqui 5 ao quadrado, 25, vezes 10, 250. Certo? Então vamos fazer dois passos aí de uma vez. Vou só trocar aqui para ficar 5 vezes 0, mais 250 sobre 2. Então 250 sobre 2 dá 125. E eu posso passar ele para o outro lado fazendo o quê? Subtraindo, né? Então, ó, 100 menos 125.
Beleza. 100 menos 125. O que vai acontecer aqui? Vai dar menos 25. E por que está dando menos 25 aqui? Só por causa do sentido que a gente está adotando, tá? Passou o 5 para lá, então a nossa velocidade zero é igual a menos 25 dividido por 5, que vai dar menos 5 metros por segundo. Beleza. Então era só isso que a gente precisava fazer. Tá certo? E a velocidade com que ele atinge o chão? A gente pode lembrar lá do V igual V0 mais GT. Tá certo? Então, ó, a gente tem que pensar o seguinte: se a gente adotar todo mundo negativo, se a gente adotar, ó, sentido para baixo é negativo, então todo mundo vai dar negativo. Se a gente adotar sentido para baixo é positivo, então todo mundo vai estar positivo. Então aqui a gente pode, se a gente quiser alterar o sinal, não tem problema, ó. A gente poderia pensar que é 5V0, se a gente colocar o G positivo. Ele demora quanto tempo para atingir o chão? 5 segundos. Beleza, então o V que atinge o chão é 10 vezes 5, 50, mais 5, 55 metros por segundo. Pessoal, as ideias básicas são essas, tá? Para o lançamento para queda livre e para o lançamento vertical para baixo, tá certo? Então, vamos fazer um resumo rápido aí. Depois a gente fala do lançamento vertical para cima e do lançamento horizontal, para não ficar muito longo, tá? A ideia é que a gente está trabalhando com queda de corpos no lançamento, então a gente tem a ação da gravidade. A gente sempre vai desprezar a resistência do ar quando a gente estiver falando de queda livre ou de lançamento sem usar a resistência do ar, porque senão dá muito trabalho. E a gente precisa lembrar dessas relações, ó. Aqui para queda, tá? Queda livre. E essas duas relações aqui, ó, são as relações do movimento retilíneo uniformemente variado. Então, ó, movimento retilíneo uniformemente variado e Torricelli, tá? Qual que é a minha dica para vocês? Assistam o vídeo com calma, vão anotando as coisas que eu estou falando e colocando para vocês ficarem habituados às fórmulas, tá? Essas fórmulas vocês não vão precisar decorar, porque vocês têm isso aqui como se fosse um gabarito. Lembrem-se disso aqui, ó. Quando a gente está falando da gravidade, qualquer posição aqui que eu colocar, ó, por exemplo, plano horizontal em relação ao mar. Poxa, o plano horizontal em relação ao mar tá apontando para baixo? Tá, então tá certo. Superfície qualquer em relação ao mar. Se está apontando para o centro da Terra, a gente pode pensar que o centro da Terra está aqui, ó. Tá valendo. Certo? Se tivesse aqui, poderia apontar, tá certo, ó. Plano inclinado. Aí tem que ficar um pouquinho mais esperto, porque o centro da Terra está aqui, ele não está aqui. Então ele não vai sempre apontar perpendicular, tá? Isso aqui, ó, por exemplo, está errado. Isso aqui tá ok. Então lembre-se disso, tá? Aqui na Terra, então quer dizer, o G pode apontar para qualquer lugar aqui, desde que ele aponte para o centro da Terra. Tá certo? Então essas são as coisas que vocês precisam lembrar para vocês conseguirem fazer os exercícios de queda livre e para vocês conseguirem fazer os exercícios de lançamento. É isso, pessoal. Até a próxima. Boa sorte nos exercícios.